Queridos, a paz do Senhor. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Diz assim: E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Eu queria agora que você voltasse o capítulo 6 e lesse os versículos 17 comigo, por gentileza. Diz assim: E eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne, em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Queridos, a reflexão é breve, mas é interessante que o texto que nós lemos, apesar de ser conhecido, sempre nos traz, como toda a palavra de Deus, uma aplicação para as nossas vidas. E nada melhor do que a gente poder entender essa aplicação através de uma história, e a história de Noé. A história de Noé é uma história muito curiosa, pois ela se confunde muito com os dias atuais. O cenário da história de Noé, inclusive, foi falado pelo próprio Jesus, refletindo que os dias ou o cenário da época de Noé era um cenário profético, era um cenário que apontava para um futuro que ainda iria acontecer. E ele diz que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. E é interessante, porque nós estamos hoje, iniciando 2022, e os dias de Noé ainda refletem o cenário dele sobre nós. Todos nós sabemos que a história de Noé é a história de um anúncio. É a história de Deus observando o comportamento humano. É a história de Deus observando o homem. E a voz de Deus chegando até Noé dizendo: Noé, eu vou trazer água sobre a terra. Eu vou trazer males sobre a terra. Mas eu tenho um projeto para você. Noé, você vai viver, a terra vai viver dias maus, mas eu tenho um projeto para a sua vida. Olha que interessante. Mesmo no meio de dias maus, é no meio de um cenário de destruição, de trevas, de males, e Deus está dizendo para um homem: eu quero começar um projeto. Meu Deus. Era num momento onde todo mundo dizia assim: não tem mais esperança não, porque a previsão é ruim. Mas Deus chega para Noé e diz: Noé, no meio dos dias maus, eu estou iniciando um projeto e eu quero te incluir nele. Não. Noé, eu estou preparando algo. E você está no meio daquilo que eu quero realizar. Eu não sei quais são as suas expectativas para 2022. Talvez as notícias que nos chegam, talvez mais nos atemorizem do que talvez nos tragam algum tipo de esperança. Mas eu vim aqui pregar para alguém que não está vivendo na previsão do homem. Eu vim aqui pregar para alguém que está querendo viver pela provisão de Deus.
Eu estou nessa noite vindo aqui pregar para alguém que acredita que as palavras que definem o nosso ano de 2022 não é aquilo que o homem tem para decretar, mas é aquilo que Deus ele tem para definir a nossa história. Noé, ele recebe uma mensagem. A primeira mensagem é: Noé, as coisas não vão melhorar ao redor, mas nem por isso eu não vou deixar de realizar o que eu quero fazer. Sabe o que é que eu aplico aqui para a nossa vida hoje? É que as coisas não precisam estar perfeitas para Deus agir no nosso meio. É que não precisa as coisas estarem o mais alinhado possível aos meus olhos e aos teus olhos, para que Deus consiga realizar a sua vontade. Não é porque não está tudo perfeito que as coisas não estão fluindo como Ele está direcionando. Ele estava dizendo assim: ei, eu tenho uma previsão, e a previsão é que vai vir chuva. A previsão é que chuva está vindo. E a gente sabe que chuva normalmente nunca fala, às vezes, dependendo do contexto, de uma coisa boa. As águas do dilúvio representavam uma grande aflição, representavam uma grande luta que estava vindo por ali. Mas sabe o que é que Deus está te dizendo? Eu não sei se talvez os teus dias tenham sido dias onde você não esteja planejando muitas coisas para o seu ano de 2022. Mas na verdade Deus está querendo nos encorajar e dizer assim: ei, planeje para o seu ano de 2022. Sonhe para o ano de 2022. Não somente sonhe para o ano de 2022. Sonhe para o que Deus ele irá fazer na sua vida, no nosso meio. Às vezes a gente espera que o cenário perfeito, que o tempo perfeito exista para que a gente comece a sonhar. E sabe o que é que Deus está te dizendo? Ei, eu sou o Deus que inicia projeto no meio da tempestade. Eu sou o Deus que inicia planos no meio de um dilúvio. As notícias que vinham para o mundo eram notícias más, mas Noé estava numa expectativa divina. Sabe o que é que Deus está nos dizendo? Eleve as suas expectativas, não de acordo com aquilo que estão falando, mas eleve as suas expectativas diante daquilo que Deus está preparando para a sua vida. Noé, eu vou enviar um dilúvio, mas você não vai focar no dilúvio. Você vai focar no projeto que eu vou colocar nas tuas mãos. Será que tem alguém entendendo essa palavra hoje? Noé, vai existir problemas, mas o que eu quero é que você foque na construção. Noé, as lutas vêm, mas eu estou te chamando não para focar nas águas que vão vir. Eu quero focar na edificação que eu vou colocar nas tuas mãos. Sabe o que é que Deus está nos dizendo? Foque no projeto. Não foque no problema. Não olhe só os muros. Deus está dizendo assim, ó: eu tenho uma edificação preparada. E o que eu tenho para você vai demandar tempo. Vai demandar tempo. E não vai ter tempo de parar para reclamar muito. E no projeto só cabe quem não está para reclamar. E no projeto só cabe quem tem tempo para trabalhar para aquilo que Deus está fazendo. No projeto só cabe, não é quem está olhando para as águas vindo, mas é alguém que está com os ouvidos sensíveis. Mas irmão Javan, eu não tenho habilidade, eu sou o menor, eu sou o pequeno, eu sou o menorzinho, eu sou o mais frágil. Ei, nunca tinha chovido. Noé não diz na Bíblia que ele era arquiteto nem engenheiro.
Mas Deus estava dizendo: eu tenho um projeto e você vai fazer. Noé, foque no projeto. Por quê? Porque a previsão do homem não diz coisa boa. Naquela época nunca tinha chovido. Naquela época não tinha acontecido nada parecido. E Noé resolveu ouvir a voz de Deus e crer que o inédito de Deus estava chegando. Você está preparado para escutar de Deus o que Ele ainda nunca falou para você? Então eu quero te convidar, você está preparado para obedecer e fazer o que Deus nunca te pediu? Por que, Javan? Porque Deus, para esses últimos dias, tem levantado uma geração para viver o inédito de Deus. Para esses últimos dias, Deus está dizendo: ei, Noé, os dias não são bons. É por isso que eu vou fazer o que eu nunca fiz no meio do seu povo. As previsões diziam assim, ó: nunca nem choveu, que história é essa de dizer que vai cair água do céu? As previsões do homem eram assim, ó: isso nunca nem aconteceu, que história é essa? Que história é essa? Era Samaria em fome, e um profeta chegando e dizendo: a estas horas de amanhã vai ter tanta comida, vai ter tanto. E sempre aparece um dizendo assim, ó: nem se Deus abrisse as comportas do céu, isso acontecia. E aqui existe dois tipos de pessoas. É aquela que resolve acreditar no impossível que Deus ele tem para fazer no teu ano de 2022. Ou daqueles que dizem: irmão, as coisas é assim mesmo, né? Irmão, é desse jeito mesmo. A gente vai indo aqui, né? E Deus está dizendo assim, ó: ei, Noé, não foque nas previsões do homem, porque as previsões do homem não alcançam a chuva que eu vou derramar. Ei, Noé, as previsões do homem só projetam aquilo que eu não estou planejando. Por quê? Porque o que eu estou planejando é muito grande. Então faz assim: constrói uma arca, mas já que é para construir o meu projeto, constrói ele muito grande. A arca não era pequena. A arca cabia muita gente, muito animal. Sabe por quê? Porque Deus sempre constrói um projeto para que muita gente possa estar inserido nele. Noé era o mensageiro do arrependimento dos seus dias, mas era o construtor da restauração que a terra ela precisava. E Deus chegava para Noé e diz: Noé, continua construindo o que eu estou planejando. Construa não de acordo com o que você escuta da terra, construa de acordo com aquilo que você escuta do céu. Projete não de acordo com as previsões, mas de acordo com a provisão. Já se você fosse dar um título nessa mensagem, o título da mensagem seria: para dias de más previsões, confie na provisão. Para dias de más previsões, confie na provisão de Deus. O que determina como será a sua família não é a previsão do homem. O que define como será o teu esposo no ano de 2022, como serão os teus filhos, como será lá no teu trabalho, como será na tua casa, como será na nossa igreja, não é as previsões mas é a provisão divina sobre a nossa vida.
Mas, irmão Javan, em dias como o dos dias de Noé, eram dias de dificuldade. O que é que sustenta nos dias da dificuldade? Ele disse assim, para Noé: Noé, eu vou trazer um dilúvio, mas contigo eu estabeleço a minha aliança. Sabe o que é que nos sustenta quando as lágrimas vêm? A aliança. Sabe o que é que nos sustenta quando os maus dias chegam? É que Ele tem uma aliança conosco. E o respeito pela aliança, e o amor pela aliança, e o desejo de preservar a aliança é muito maior do que se desesperar e ir. É muito maior do que se desesperar e abandonar. Ei, queridos, sabe o que é que Deus está nos dizendo? Em dias de lutas e de dificuldade, fixe na aliança que Deus tem contigo. Se firme no pacto que Deus está gerando ou gerou na sua vida. Não abandone o pacto que Ele fez. Não abandone a aliança que você firmou com Deus. Não deixe que os dias vão passando e a aliança vá se rompendo. Mas pelo contrário, em dias maus, se lembre que nós temos uma aliança no céu. Se lembre que essa aliança é com o próprio Criador. Se lembre que essa aliança é com aquele que tem o poder de nos preservar no meio das tempestades. Ele disse: Noé, eu tenho um dilúvio, mas contigo eu tenho uma aliança. E por isso, Noé, faz o seguinte: pega você e sua família e entra na arca. Pega você e sua família e entra no plano. Pega todo mundo que está distante, o que está longe, o que está desajustado, e coloca tudo dentro do projeto. Ele teve que buscar os que estavam longe. Ele teve que buscar os que estavam dispersos. Quem sabe, teu ano de 2021, você talvez tenha avaliado ele e dito: foi um ano de dispersão. Foi um ano onde eu perdi o foco. Foi um ano onde muita coisa aconteceu e eu acabei perdendo a visão. E sabe o que é que Deus está te dizendo? Ei, se o teu ano de 2022 foi assim, em 2021 foi assim, em 2022 faz assim. Vem tu e tua casa e entra na arca. Vem você e todos os seus planos e coloca eles todos no plano de Deus. Todos os projetos e coloca eles dentro da vontade dEle. Por quê, irmão Javan? Porque dentro da arca tem vida lá dentro. A expectativa de quem estava fora da arca era: vai haver morte do lado de fora. Mas quem está dentro da arca vai ter vida. Quem estava fora, a expectativa era morte. Mas dentro da arca tem fôlego de vida. Irmão, já vão mais às vezes permanecer dentro da arca é tão dificultoso, é verdade. Mas dentro da arca tem vida. Irmão, já vão às vezes perseverar é mais complicado. Mas é aonde tem vida. É dentro da arca onde as promessas se cumprem. É dentro da arca onde as esperanças elas voltam a ser aquecidas. É dentro da arca aonde Deus está gerando novas vidas.
Enquanto no mundo as vidas que estavam morrendo, era dentro da arca onde os animais estavam gerando outras vidas. Era onde os planos estavam sendo formados. Quando esse dilúvio passar, eu vou valorizar mais poder pisar no chão que Deus me deu. Quando esse dilúvio passar, eu vou valorizar mais poder estar livre e poder caminhar no campo que Deus tem preparado para mim caminhar. Quando esse dilúvio, é dentro da arca onde a gente sonha. Então, enquanto o dilúvio ele existe, talvez hoje eu esteja pregando para alguém que está vivendo um tempo de dilúvio, mas está dentro da arca. E Deus está dizendo assim, permanece dentro da arca. Permanece dentro da arca. Por quê? Porque dentro da arca não é um presídio. Dentro da arca é um esconderijo. É salvação. Tem gente que olha para a arca e acha que a nossa arca é um aprisionamento. Mas a arca é o limite entre a vida e a morte. O mundo rejeita a ideia da arca. O mundo rejeita a ideia de servir a Deus. Mas deixa que um dia o dilúvio vai vir. E a nossa arca vai sair do chão. Noé, isso aí é pesado demais, nunca vai se levantar. Se botar na água, isso aí vai afundar, Noé. Amém. Vai não, porque eu estou fazendo, não, porque Deus projetou ela e vai flutuar. E vai flutuar e vai sair do chão. E vai subir muito o nível a arca. Oh, queridos, um dia nós que estamos dentro dessa arca, a nossa arca vai sair do chão. E nós estaremos com o Senhor bem alto. E nós estaremos com o Senhor bem alto. Enquanto isso, Javan permanece firme na arca. A Bíblia diz que Deus criou uma janelinha para olhar para cima. Talvez para que nos dias de desespero, ao invés de a gente olhar para a terra ou para as águas, a gente olhasse para o céu. Sabe o que é que Deus está nos dizendo? Em meio de dias de luta e de dificuldade, Deus sempre abre uma janela direcionada para o céu. Para que você continue acreditando que Ele está observando tudo, que Ele está cuidando de tudo. Parece que está tudo fora do controle, mas Ele tem sempre uma janela aberta para o céu, dizendo: eu continuo cuidando da tua vida, eu continuo cuidando da tua saúde, eu continuo cuidando dos teus planos, eu continuo cuidando do teu ministério. Eu ainda tenho uma chamada para desenvolver na sua vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Noé, esse barco não vai afundar. A Bíblia diz que no meio do navegar da arca, quando as águas começam a baixar, o texto diz: e a arca para em cima de um monte. Naqueles dias, diziam para Noé: esse projeto não vai dar certo. Esse projeto não sai do chão.
isso aí nunca vai funcionar. Mas naquele dia, que ele estava em cima, que a arca parou em cima do monte, era acontecendo aquilo, e Deus falando conosco hoje, e dizendo: ei, eu só pouso a minha arca em ambiente seguro. A arca que eu projetei para a tua casa, ela não está firmada nas águas, ela está firmada na minha rocha. A arca que Deus ele tem para a nossa vida não é uma arca para poder velejar a esmo, mas é uma arca que está estrategicamente preparada para pousar somente numa rocha firme. Quem sabe as expectativas não sejam boas. Quem sabe até os teus planos não tenham sido os melhores. Mas hoje Deus está dizendo assim, ó: hoje você não vai basear a sua vida nas previsões. Hoje você vai confiar na minha provisão. Continua. Constrói o que eu estou te chamando para você construir. Edifica a obra que Deus está colocando nas tuas mãos. E se acalma, porque o resto eu estou cuidando. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. E a tua palavra, Senhor, oh Pai, a tua palavra acalma a tempestade do lado de dentro. E ela controla a tempestade do lado de fora. Pai, nós acreditamos que em meio aos cenários turbulentos, que o Senhor coloca projeto em nossas mãos. Senhor, nós cremos que é no meio das tempestades que o Senhor nos chama a focar nos projetos do céu. Que é no meio das dispersões da vida, aonde todo mundo está sem saber para onde ir, é onde o Senhor nos dá projetos divinos. Senhor, nos ajude para que nessa noite o nosso coração possa ser reaquecido a permanecer dentro da arca, a poder continuar vivendo o pacto, a continuar vivendo a aliança, a continuar vivendo a promessa, a continuar confiando na provisão de Deus. Senhor, a nossa vida não é determinada pelas previsões do homem. A nossa vida não é determinada por aquilo que diz os noticiários. Não é pelas novas leis, não é pelos decretos humanos, mas a nossa vida é determinada por aquilo que da tua parte é anunciado. Por isso nós queremos, Senhor, numa atitude de fé, erguer as nossas mãos e dizer: nós acreditamos na tua provisão. Nós confiamos na tua direção. Nós confiamos no teu projeto. Nós viveremos o teu projeto. Não sairemos do teu projeto. Nos esconderemos do teu projeto. E subiremos dentro do projeto. Ó Deus, sobre aqueles que estão aí na sua casa, que essa palavra ela possa visitar de uma maneira especial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.